O que faz uma história funcionar? É o enredo, os personagens, o texto, o subtexto? E quem dá significado a uma história? É o escritor ou você? Olá, meu nome é Isis Franco e eu sou aluna do 4º ano do Técnico Integrado em Informática do IFSU Campus Charqueadas. Essa fala que você acabou de assistir é da 9ª temporada de Supernatural e simboliza muito bem o meu projeto Supernatural, uma análise do paralelismo narrativo na série. Mas o que é Supernatural? E o que é paralelismo? Eu te explico. Supernatural é uma série de televisão estadunidense criada por Eric Kripke e produzida pela Warner Bros. Television. Ela estreou em 13 de setembro de 2005 e terminou em novembro de 2020, tendo ao todo 327 episódios. Superficialmente, a série narra as desventuras dos irmãos Dean e Sam Winchester, que foram criados como caçadores pelo seu pai John, depois da morte trágica e sobrenatural da sua mãe Mary. Partindo de um simples demônio, passando por vários apocalipses até chegar no confronto final contra Deus pelo controle das suas vidas, Sam e Dean atravessam os Estados Unidos de uma ponta a outra. Mas a série não é só isso. Por baixo da história de terror e fantasia, existem temas bastante profundos, como a questão do livre-arbítrio, o significado do ser humano e a família. A história dos Winchester é, em vários sentidos, familiar, e é nesse aspecto que nós vamos focar. Os paralelos familiares. Gramaticalmente falando, o paralelismo é a repetição de palavras e estruturas para dar ênfase e ritmo ao texto. Já na retórica, é simplesmente o uso de frases com construções sintáticas semelhantes para compor argumentos mais compreensíveis e acessíveis. E o paralelismo narrativo? Bom, para responder a essa pergunta, eu preciso primeiro te explicar 3 outros conceitos: narrativa, texto e subtexto. Para entender o conceito de narrativa, eu utilizei 2 textos: A Glossary of Literary Terms, de M.J. Abrams, e Handbook of Narrative Analysis, de Luke Herman e Bart Werneck. O primeiro define narrativa como uma história envolvendo eventos, personagens e o que os personagens dizem e fazem. O segundo como a estrutura profunda e abstrata do texto literário. A narrativa, então, é uma história e a forma como ela é contada. Para entender uma narrativa, é preciso observar o texto e o subtexto de uma história. Texto pode ser entendido como tudo aquilo que é dito, mostrado e omitido na composição de uma narrativa. Falas, silêncios, cenários, detalhes visuais, tudo. O subtexto, por sua vez, é a relação entre o explícito, o implícito e possíveis intertextualidades. Também é preciso observar a organização desses elementos, e aqui nós chegamos ao paralelismo narrativo, que nada mais é do que um dispositivo ou uma ferramenta narrativa, onde o paralelo é um trecho dessa narrativa que é repetido ou imitado para gerar uma conexão entre trechos. O paralelo que nós vamos analisar é entre a 1ª e a 13ª temporada da série. Como nós vamos ver, ele é construído com uma série de repetições de vários elementos da narrativa que ajudam o telespectador a conectar uma ponta da história a outra. A primeira etapa do meu projeto foi ler os textos selecionados para a bibliografia e juntar os conhecimentos adquiridos deles com o que eu aprendi ao longo de 5 anos participando de espaços de discussão de fãs. Foi assim que eu defini os conceitos que nós vimos. Depois disso, eu selecionei os episódios que eu precisava assistir. Ao todo foram 36 de 9 temporadas diferentes. A maioria eu assisti por inteiro, e alguns eu utilizei só a transcrição ou imagens específicas. A partir daí, eu comparei os elementos de cada episódio para encontrar semelhanças e diferenças que levassem a um paralelo. Esses elementos podiam ser tanto falas, quanto imagens, quanto pedaços maiores e mais complexos de narrativa. Como a literatura propriamente acadêmica de Supernatural é um tanto escassa, eu optei por utilizar como fontes locais de pesquisa algumas postagens do Tumblr, que é o principal espaço de discussão usados pelos fãs da série. Por fim, para preservar o sentido das palavras, eu optei por não traduzir os títulos, tanto dos textos usados quanto dos episódios, e também por esse motivo eu mesma traduzi as falas dos personagens, que foram e serão citadas ao longo da nossa análise, porque entre as dublagens e legendas existem várias divergências que são próprias desses meios. Eu vou te dar alguns exemplos de paralelos menores, mas não menos marcantes na série. Olha só. Esse primeiro paralelo é o que eu chamo de paralelo verbal, porque ele ocorre entre falas. Presta atenção nessas 2 falas do personagem Castiel, o anjo que resgatou Dean do inferno. Elas são dos seguintes episódios: Lucifer Rising, o último episódio da 4ª temporada, e Despair, episódio 18 da temporada 15. Você sabe o que é real? Pessoas, famílias, isso é real. E você vai assistir a todos eles queimando? O que vale tanto a pena salvar? Eu não vejo nada além de dor aqui. Eu vejo dentro de você sua culpa, sua raiva, confusão. No paraíso tudo é perdoado.
Você estará em paz. Eu sei como você se vê. Você se vê da mesma forma que os nossos inimigos te veem. Você é destrutivo, você é raivoso, você é danificado. Você acha que essa raiva é o que te move, é o que você é? Não é. Tudo que você fez na vida, as coisas boas e as ruins, você fez por amor. Você é o homem mais gentil do mundo. Você é o ser humano mais generoso e amoroso que eu já conheci. Sabe, desde que nos conhecemos, desde que eu te tirei do inferno, te conhecer me mudou. Porque você se importava, eu passei a me importar. Eu me importei com o mundo inteiro por sua causa. Você me mudou. Eu te amo. Você reparou que entre essas falas existe uma espécie de progressão dos sentimentos do personagem? Na primeira, Castiel se pergunta o que vale tanto a pena salvar, e diz que só vê a dor, a raiva e a culpa de Jin. Na segunda, ele diz que a raiva não é o que define Jin, mas o amor, e que conhecer ele fez com que Castiel se importasse com o mundo todo, o que é completamente diferente da grande maioria dos anjos da série. Ele também fala, dessa vez olhando diretamente para Jin, I love you. Isso é diferente do que ele fez em Stuck in the Middle of You, episódio 12 da 12ª temporada, onde ele diz isso só que olhando para baixo. I love you. Essa semelhança entre o tema das falas, junto com a progressão, a evolução do conteúdo delas, é o que constitui o paralelo. Tem um outro paralelo importante que também envolve o episódio de Spare, mas é um paralelo visual. Esse tipo de paralelo envolve imagens, cenários, objetos, e é bem frequente em Supernatural. Observe essas duas imagens. Uma é do primeiro episódio da 4ª temporada, Lazarus Rising, e a outra é de Despair. Lazarus Rising é o primeiro episódio de Castiel na série, onde ele se apresenta como um anjo do Senhor, e diz que foi ele que resgatou Jin do inferno. Despair é o seu último, onde Castiel confessa, depois de mais de 10 anos de história, que ama Jin, logo antes de se sacrificar por ele pela última vez. A marca da sua mão na pele de Jin é um símbolo, e a repetição dessa imagem em Despair imediatamente desperta no telespectador as lembranças de Lazarus Rising. A história do Castiel termina do mesmo jeito que ela começou, com ele salvando Jin. Um dos maiores paralelos de Supernatural abrange a primeira e a 13ª temporada, junto com o início da segunda e o final da 12ª. Nesse paralelo, os protagonistas do presente, Jin, Sam, Castiel e Jack, são colocados nos papéis dos protagonistas do passado, John, Jin, Mary e Sam. A primeira temporada, como toda boa estreia, serve para apresentar os personagens e o seu contexto ao espectador. Em Supernatural, isso significa mostrar como os irmãos Winchester se tornaram caçadores de monstros. Depois da morte de Mary, John ficou obcecado em se vingar do demônio de olhos amarelos e arrastou os filhos de ponta a ponta dos Estados Unidos caçando monstros. E na 13ª temporada, essa história, esse mito de origem da família Winchester é de certa forma recriado. Depois da morte de Castiel, Jin não consegue lidar com o seu luto e acaba puxando Sam para uma série de caçadas. Enquanto isso, Sam acaba virando uma espécie de irmão mais velho e até pai de Jack. Um recurso interessante que a série usa para ajudar o espectador a perceber esse paralelo é repetir monstros que antes eram quase únicos nos 300 e tantos episódios. Por exemplo, nessas duas temporadas, temos um metamorfo assumindo especificamente a forma de Jin. E também os episódios Asylum, da primeira temporada, e Advanced Thanatology, da 13ª, que trazem como enredo um hospital psiquiátrico assombrado onde os médicos foram mortos pelos seus pacientes depois de fazerem basicamente os mesmos experimentos. O enredo é tão similar que causa uma sensação de déjà vu no espectador e obriga ele a perceber o paralelo quando ele tenta descobrir aonde ele já ouviu essa história antes. Outra semelhança importante entre uma ponta e outra desse paralelo, a história se repete. Jin se torna John, consumido por um luto com o qual não consegue lidar. Sam, que antes era o irmão caçula, sendo criado pelo mais velho, se coloca como responsável de Jack. E Castiel representa Mary, a esposa e outra metade que deixa um espaço vazio em uma família, ameaçando engoli-la por inteiro. Tudo isso acontece para que a história da família Winchester possa ser transformada. O ciclo se repete, mas é rompido. Apesar de assumir o papel do pai na narrativa, Jin é diferente. Ele acaba aprendendo a lidar com o luto de uma forma que John nunca conseguiu. E a narrativa recompensa ele por isso com o retorno de Castiel. Bom,
Mesmo tendo analisado só alguns dos paralelos da série, dá pra perceber que esse recurso narrativo é fundamental em Supernatural, principalmente por ela ser uma série tão longa, já que se tem mais material para repetir. Eu espero ter contribuído para a compreensão não só de Supernatural, mas de outras séries e outras mídias que utilizem o paralelismo narrativo para contar suas histórias.